Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Começou nesta semana o pagamento do sistema mutualista da Afubra aos associados que sofreram danos por granizo na safra 2024-2025. Segundo a associação, serão mais de 72 milhões de reais nessa primeira semana de repasses. E até o final da semana passada, o valor contabilizado já era de 167 milhões, mas pode ter aumento, já que 7% da safra ainda está na lavoura. De acordo com a Afubra, os danos por granizo estão dentro da normalidade. Os números são inferiores à safra passada, que registrou o pagamento de 215 milhões de reais por danos causados pelo granizo. A produção brasileira de noz pecan vem crescendo a cada ano e a estimativa é que a área cultivada no país aumente em até 50% até 2030. Para falar sobre a importância da fruta para o agronegócio brasileiro, eu recebo aqui no estúdio o diretor da Divinante, Edson Ortiz. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Thaís. Uma satisfação estarmos aqui na TV Granja para falarmos aí da noz pecan. Pois é um prazer receber você aqui no estúdio para falar um pouquinho dessa importante atividade. O Rio Grande do Sul responde por mais de 80% da produção nacional, é isso? Exato. O nosso clima é muito apto, né? Temos um número de frio adequado. Quando a gente fala de horas de frio, é abaixo de 7,2 graus. É um parâmetro, né, que os especialistas aí deram para uma necessidade da planta entrar em dormência, porque a nogueira pecan ela tem folhas na primavera, brota, verão e até parte do outono, e perde completamente as folhas no inverno. Então, para fazer a fisiologia de voltar a ter uma florada adequada, precisa de frio. Nosso estado e boa parte da região sul supra essa carência de frio, então. Bom, mas o IBPecan vem dizendo que vai ter uma boa quebra em função da estiagem. Está afetando muito aí os pomares da Divinante? O que a Divinante vem vendo, né? Nós temos cerca de 4.500 parceiros em 700 municípios da região sul. Então, quando a gente tem um problema climático, a gente percebe assim que dificilmente atinge a todos os pomares, né? Mas nós temos um número importante de pomares, sim, apontando que a estiagem vem derrubando frutos, né? Vem diminuindo o tamanho dos frutos, né? Então isso com certeza vai afetar o número de toneladas finais, né? No entanto, nós temos também muitos produtores que dizem que vão colher muito bem, né? Que choveu adequadamente, né? Que não deu uma estiagem tão prolongada. Já outros vêm relatando que vão colher muito mal. Então não está uma safra uniforme, né? Mas sim, no geral, né, se tem aí uma perda, né, já estimada no geral, talvez superior aí a 20%, a 30%, até podendo ser um pouco mais. A gente tem toda semana participando aqui do programa o João Castro, meteorologista, e ele fala sempre que tem acontecido muito nesse verão, especialmente, chove numa propriedade, na do lado não chove, isso acaba afetando totalmente a produtividade. Né? Certamente. Nós temos muitos casos, né, que por poucos quilômetros, né, nós temos pomares em que não faltou quase água, né, e temos pomares que dá uma seca realmente impactante, né? E algumas técnicas que os produtores vêm adotando, como cobertura morta de palha, né, com um mix de leguminosas, com gramíneas de inverno, né, às vezes nabo forrageiro junto, acaba dando uma palhada muito importante para que no verão a umidade seja mantida no solo. Então aumenta o índice de material orgânico, aumenta a cobertura vegetal, diminuindo o calor no solo, e com isso, né, mesmo chuvas mais distantes, mais esparsas, acabam mantendo ali uma umidade adequada no solo, não trazendo tanto prejuízo para a planta. E outra coisa é que muitos produtores lançam mão da irrigação. Então vem aumentando o número de pomares irrigados, com isso, né, o pessoal consegue se proteger contra esses períodos de janelas de déficit hídrico, né, em que falta água para a nogueira. Bom, mas então a projeção é de uma safra boa e de qualidade. Quem vai colher bem vai colher um fruto de qualidade. Exatamente. Especialmente como esse ano vem acontecendo, que agora em fevereiro praticamente todo o estado já recebeu um bom volume até de chuvas, né? Então, o que acontece? Em anos em que o período de janeiro ali acaba dando um déficit hídrico e fevereiro chove bem, nós temos frutos menores, né, em termos de tamanho, porque aquele era o período de crescimento e agora é o período de granação. Então, ela acaba granando bem, enchendo bem a massa, o kernel, né, a parte interna, e mesmo frutos um pouco menores, mas de altíssima qualidade, sem dúvida. Bom, a gente falou ali no começo que o Rio Grande do Sul responde por mais de 80% da produção nacional, né? Qual é a característica desse produtor? A gente vê novos entrantes aí nesse mercado da noz pecan? Muito importante a tua pergunta. Nós temos desde produtores que são tradicionais, né,
produtores que vivem da renda agrícola unicamente, né? Mas é muito importante o percentual de quem não vive, né, como renda principal da agricultura. São dentistas, médicos, advogados, funcionários públicos, militares, né, e que tem na Nogueira Pecã uma complementação de renda, né, e querem também uma certa qualidade de vida. Então, tem um sítio, uma propriedade em que tem uma complementação de renda no agronegócio, né? A nossa empresa acaba dando todo um suporte, né, para esse não produtor tradicional, vamos dizer, porque ele vem de outra área, né? Então, nós aportamos todo um know-how, né, uma assistência técnica. Toda uma assistência, como se fosse uma franquia agrícola, e garantimos a compra da produção. Bom, essa nova característica, ela traz competitividade. Como é que você vê esses novos, né, produtores de nosso pecan num sistema grande? Porque a Divinante é a maior processadora do Brasil, né? Isso, nós temos hoje, acabamos de inaugurar em 23, a maior planta de descascamento do Hemisfério Sul. Então, te diria que é maior do que o próprio Brasil, né, tá? Porque a grande parte da produção mundial de nosso pecan ocorre no Hemisfério Norte, né? México e Estados Unidos, que são os dois maiores produtores, se alternam na primeira colocação, eles colhem 90% da pecan mundial, às vezes até um pouquinho mais, né? Depois vem a África do Sul, né, que está no Hemisfério Sul, que colhe bastante, mas quase não descasca, eles vendem boa parte do que produzem com casca, especialmente para o mercado chinês, e depois vem o Brasil em quarta posição mundial, né? Próximo ao Brasil está a Austrália, né, que também é Hemisfério Sul, e a Argentina, que também vem se posicionando. Mas o Brasil vem se destacando, com um potencial bastante grande, né? Nós temos muitas regiões produtoras da África do Sul, o mesmo Estados Unidos, México, Austrália e Argentina com um grande problema de água, né? Então não são estiagens tipo a gente está vivenciando há alguns anos no Rio Grande do Sul. Algumas regiões realmente não chove, né? E aí pouco aquífero, então a água se torna cara, muitas vezes salinizada, né? Então nós temos um diferencial competitivo importante em relação aos outros países, que é uma boa disponibilidade hídrica, né? Com chuvas que a gente sabe que às vezes vai ser de mais, às vezes vai ser de menos, mas chove e a gente consegue com irrigação dar uma equilibrada nisso aí, né? Tá? Pois é, a irrigação é um fator que se discute cada vez mais em todas as áreas da agricultura. No caso da nossa pecan, que é uma planta perene, como é que funciona a irrigação? Tem que ter um sistema especial? É por gotejamento? Como é que funciona? A Nogueira Pecã, ela precisa bastante água, né? Então, essa água, claro, vai vir do solo, vai vir do subsolo, muitas vezes com os lençóis, vem da chuva e às vezes é necessário aportar. Esse aporte de água pela irrigação, ele supre janelas de déficit hídrico, que é comum na nossa região, sul do Brasil e do Rio Grande do Sul, então que tem uma necessidade de complementar essa água que chove, né, tá? Então, não vamos dizer que toda a água que a Nogueira precise, que é bastante, tenha que vir da irrigação, mas é uma complementação. E ela se adapta bem com o gotejamento, né? Mas desde que seja muito bem planejado, porque as gotas do gotejamento pode ser pouca água, quando mal projetado, para o tamanho de uma nogueira adulta. Claro. Então, muitas vezes o pessoal prefere a microaspersão até a aspersão, né? Para aportar bastante água. Mas, de uma maneira geral, né, a situação da irrigação vem crescendo justamente para garantir uma qualidade de safra, tamanho de fruto, né? E que, especialmente esse produtor, como tu questionaste, do novo produtor, desse pessoal que sai da zona urbana, como tu acabaste de me comentar que, né, fizesse a aquisição de um sítio, né, aqui perto de Porto Alegre, e o fato de ter uma nogueira te alegrou, né? Lá. Sim. É bonito, então tem o paisagismo produtivo. Então, o que esse novo produtor, né, que não é produtor de origem, mas é um produtor que passa a ser produtor, muitas vezes tinha nos pais ou nos avós uma reminiscência, né, uma lembrança lá de infância, né, mas ele quer um sítio que traga prazer para ele, mas ao mesmo tempo traga renda. E a Nogueira Pecã, ela não estraga tão fácil como uma uva, né, como um pêssego, porque ela é o próprio caroço, né, é duro, não tem uma perecibilidade tão grande. E as técnicas de cultivo são muito fáceis. E a empresa aporta, então, esse conhecimento no tipo de uma franquia agrícola, que a gente dá assistência uma e compra produção. Né? Como tem nos suínos e a gente só deixa claro que a integração, né, muitas vezes o pessoal não sabe, mas na integração, os suínos e as aves são da integradora. Ah, sim. E no nosso caso, a gente vende a muda do produtor, né? Então tem essa diferença que é importante. Mas igual tem o suporte técnico e tem industrialização. Então isso dá um conforto, vamos dizer, maior para esse novo produtor que tem o seu sítio, que tem a sua propriedade, né? E que muitas vezes se coloca numa posição, eu não tenho experiência para produzir nozes, né? Como é que eu vou tratar isso aí? Nós assumimos juntos
esse desafio, né? E passamos todos os elementos técnicos, através de tutoriais, através de assistência direta, cursos, dias de campo, né? E tem dado muito certo. Muitas vezes eu costumo dizer que quem não sabe nadar e vai fazer uma aula de natação, né? Às vezes é melhor nadador do que aquele que acha que sabe nadar. Sim. Né? Então a gente prefere muitas vezes tratar com esse novo, né, produtor que vai seguir os protocolos ali. Né? Tem que ter uma capacidade de investimento, não é um valor tão alto que nem uva, que nem maçã, então é um valor menor, né? Mas tem obviamente o seu custo. E né? tem o tempo também para... Tem o tempo, né, que vai ali de 2 anos, começa a dar os primeiros frutos, na melhor das hipóteses, mas normalmente no terceiro, né? Pode ser no quarto, os primeiros frutinhos. Mas a produção comercial mesmo vai se dar a partir do 5º, do 6º ano. Né, tá? E tem um payback, que é a taxa de retorno de investimento, que vai ali do 8º, às vezes até 12º, conforme for aí o modelo de plantio. Né? Payback, então, esse retorno de investimento é algo que muitas vezes o pessoal questiona, mas eu planto quanto tempo? Né? Mas só que depois de começar a produzir, né, só vai, né? Aí vai para os bisnetos, tataranetos, né? E eu costumo dizer, mas é bastante tempo, né? Mas o tempo vai passar igual. Se tu plantar, tu colhe. Se tu não plantares, né, não vai colher. Sim. Então, pelo fato de plantar e o tempo tá passando, tem essa expectativa, né? Então, muitas vezes o pessoal repensa a situação de não ser imediato, né? Como um tabaco ou outras culturas, soja, né? Que tu plantou, 120 dias está colhendo. A nogueira já é uma coisa mais de médio e longo prazo. Tem que pensar um pouquinho mais para frente. Agora, eu queria falar um pouquinho, antes de encerrar o nosso tempo, falar sobre mercado, porque em dois aspectos. Primeiro, o consumidor final, que vem encontrando na nossa Pecan uma alternativa aí de saúde, com vários benefícios, e também o mercado internacional para o produtor, que vem crescendo a cada ano, o Brasil chegando, inclusive, na China com a nossa Pecan gaúcha. Isso. Thaís, assim, uma primeira pergunta que o pessoal me faz, especialmente esse investidor que não é um agricultor, né, mas também é um agricultor, todo mundo pergunta, tá bastante gente plantando, tá crescendo, vai ter para quem vender? Né? Tá faltando aí. Então eu vou te dizer assim, hoje o grande problema, né, tá, do mercado, no nosso caso, ao longo dos anos, a gente vem tentando suprir isso justamente com o estímulo de novos plantios. Né? E nós acabamos de inaugurar, investimos um bom valor lá, numa planta novinha que se tornou a maior do Hemisfério Sul, com que finalidade? De atingir tanto o mercado interno, mas especialmente o mercado externo de noz Pecan descascada. Né? Porque a China abriu o mercado, talvez seja importante citar, somente para noz Pecan descascada. Tá? Então ela não pode importar ainda noz Pecan com casca do Brasil. Isso aí talvez venha no futuro. Né? Mas nesse momento que nós conseguimos abrir, foi o mercado noz Pecan descascada. E nós nos posicionamos, né, para atender esse mercado. Né? Tanto o chinês, o europeu, né, o asiático, o Oriente Médio, seja onde for. Atendemos o mercado africano, América do Norte, vendemos até para o Canadá, também para os Estados Unidos. Né, Vocês vendem para os produtores. Vendemos, inclusive, para os maiores produtores. Né, e com um feedback, vamos dizer, do nosso produto, né, uma avaliação de um alto nível. Gostam da embalagem, gostam do produto, da coloração. Né? Então, a gente tem uma perspectiva muito boa. Estamos certificando a empresa esse ano agora, ISO 9001 e a FSC 22000, para atendermos mercados como o britânico, né, e alguns mercados europeus que exigem esse tipo de certificação. O mercado canadense já nos cobra também, a gente conseguiu atendê-los, né? Americano-canadense, mas o pessoal sabe que a gente está construindo. A gente comprovou, né, que está na iminência de certificação, porque senão eles não compram. Sim. Então, como a empresa está com uma grande capacidade instalada, né, com certificações, né, nós tem o mercado aí que é comprador, né? O mundo inteiro quer saúde, né? Quer alimentação saudável, e as nuts aí estão no top, né? E ainda mais a Pecan, que tem o maior índice de antioxidantes. E são poucos países produzindo. Então, se tem o mundo inteiro consumindo atrás de saúde e são poucos países produzindo, é uma oportunidade que nós temos aí de atendimento desse mercado. Construímos a indústria, construímos a rede de abastecimento, que ainda é insuficiente, até porque muitos desses pomares ainda estão jovens, mas nos organizamos para que no futuro tenhamos, então, grandes volumes atendendo esses mercados internacionais. Edson, para a gente encerrar, 30 segundos, assim, porque estamos numa TV aberta e queremos falar também para o público urbano. Certo. Quais são os benefícios da nossa Pecan para a saúde? Olha, a nossa Pecan, ela tem um formato de cérebro, né? Tu já deve ter observado, né? Então, o nosso cérebro, pouca gente sabe, mas basicamente a composição da massa seca do cérebro é gordura. E é uma gordura boa, né? Então, ele é muito bom para o cérebro, inclusive prevenindo doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, algumas escleroses, né? Então, ela é muito boa para o cérebro, para todo o sistema
vascular, né? Ela previne males do coração, né? Previne problemas, inclusive, de pulmão. Tem o gama-tocoferol, com várias pesquisas de gente que vive em locais poluídos. Então, é algo que trabalha também com a questão reprodutiva masculina, tem vitamina E, funciona com zinco em cima da testosterona. Então, assim, tem uma gama... vai faltar tempo aqui para mim falar de tanta coisa boa, né? Já estão me sinalizando para encerrar aqui. Que a nossa PECAM faz para o organismo humano, né? Então, o consumo... A dica é, não precisa comer muito por vez, mas comer 20 a 25 gramas por dia, todos os dias, né? Ou pelo menos 5 vezes por semana. E além de tudo isso é gostoso. Obrigada, Edson, pela tua participação. Muito obrigado pela oportunidade. E te aguardamos aí a próxima vez com mais informações, porque tem coisa para falar sobre o nosso PECAM. Certamente. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha a gente volta com mais informações. Até já. A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Chegou a hora de desvendarmos os mitos e verdades da pecuária. E hoje a divulgadora científica Lívia Padilha responde se é verdade que a produção de carne ajuda a manter alguns biomas, como o pampa ou o cerrado, por exemplo, por causa do gado. Oi, Lívia. Oi, Thaís. Essa semana nós recebemos uma pergunta muito interessante relacionada aos biomas brasileiros e à produção de carne, de alimento. Ela diz o seguinte: é verdade que a produção de carne ajuda a manter alguns biomas, como o pampa, por causa do gado? Então, para quem não conhece, o bioma pampa é o bioma predominante aqui no Rio Grande do Sul. E sim, ele é relacionado sempre e muito ligado à cultura da pecuária. A nossa cultura gaúcha, assim como a cultura do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, aqui pertinho, eles nos fazem muito próximos da pecuária. E uma das questões, por exemplo, de como funciona a pecuária aqui, que é extensiva, principalmente no pasto, é justamente devido a essas características do nosso bioma pampa. E para que a gente tenha, sim, um bioma conservado e que a gente preserve esse bioma nas suas características originais, a gente precisa da pecuária. Ele nunca foi uma floresta aqui, por exemplo, como a floresta amazônica, ele tem essas características de bioma específico aqui do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente visualiza, por exemplo, nossos pampas, que são muito planos, tem essa característica bem importante, e diversos tipos ali de forrageiras que o gado se alimenta, é justamente um bioma propício para essa produção de gado a pasto, principalmente. E essa pergunta, na verdade, nos fez pensar, e eu sugeri aqui que a gente falasse de cada um dos biomas, não só do bioma pampa, mas que a gente fale dos outros 5 biomas que nós temos no Brasil. Então a gente tem o bioma amazônico, a caatinga, o cerrado, o pantanal e a Mata Atlântica. E esses vão ser os próximos assuntos das nossas semanas. E no Fala Professor, o nosso produtor Giovanni de Oliveira traz as novidades da Faculdade de Medicina Veterinária da Ubra. Tudo bem, Giovanni? Oi, Thaís. Então eu estou novamente no Hospital da Ubra conversar com o professor Henrique sobre os cuidados que a gente tem que ter com os cavalos nesse verão, esse calorão que já nos afeta tanto, também afeta os grandes animais. Professor Henrique, então, qual a melhor maneira da gente cuidar do bem-estar dos cavalos nesse período, nesses calores extremos que a gente está vendo no Rio Grande do Sul? Boa tarde, tudo bem? Os cavalos
não se sentem confortáveis nessas temperaturas que a gente está vivendo aí nos últimos tempos, né? Hoje até não está tão quente quanto estava ontem, como estava nos últimos dias. Então, a gente tem que sempre ter à disposição água, né? E água de qualidade, água limpa, fresca. O ideal é a gente não trabalhar ou não tirar esses animais para a rua nos períodos mais quentes, né? Então, ali das 10 da manhã às 4 da tarde, eles vão se sentir muito desconfortáveis com esse calorão. Um banho sempre ajuda, né? Uma ducha, principalmente falando em cavalos de trabalho, né? O cavalo foi trabalhado nesses dias quentes, dá uma ducha nele após o trabalho, isso vai ajudar a refrescar ele. Então, começa sempre debaixo dos membros e vai molhando ele devagar. Vai ajudar bastante a dar um maior conforto para esse animal nessas temperaturas extremas que a gente está vivendo. Uhum. Essa ducha, professor, esse banho, eu imagino que para refrescar pode ser só com água, não precisa sempre ser com sabão também, ou o animal sua, precisa também dessa parte de limpeza? O banho com sabão, com shampoo, ele também é necessário, também é importante, mas diariamente ele não é indicado. Então, uma vez por semana é tranquilo isso. E a ducha que eu me refiro é apenas águas, para tirar o excesso de suor, o excesso de sais, né, que eles acabam perdendo aí nesse suor, porque isso com contato com o sol também pode queimar o pelo, pode alterar a pelagem, então vai também dar um conforto, menos alteração de pelo e vai trazer um conforto térmico, né, esse banho com água mesmo da torneira. Uhum. E aí, isso a gente vai molhar o cavalo com esponja, pode virar um balde, uma mangueira, de repente, com água, obviamente não muito forte, né? Tem instrumentos para isso, né? Então a gente usa uma escova, a água corrente, e depois tem alguns rodinhos que são utilizados como se estivesse passando um rodinho mesmo neles para facilitar a secagem. Importante lembrar também para não colocar esses animais na cocheira antes deles estarem secos. Nesse clima que a gente está vivendo aqui, leva em média 2 horas para o cavalo ficar totalmente seco. Tá, importante o senhor falar desse cuidado, né? O que pode acontecer então, daqui a pouco a pessoa se distraiu, estava com pressa, colocou o cavalo na cocheira, ele ainda com o corpo molhado? Isso vai predispor a alterações de pele, né? Então a dermatites, algumas infecções fúngicas, é basicamente por isso. E em relação à alimentação, tem algum cuidado diferente, alguma maneira de cuidar mais disso no verão? Não sei se o animal, por exemplo, como a gente mesmo, às vezes sente menos fome no verão, isso corre algum perigo também? Em geral, eles comem menos também, porque tem uma menor exigência energética, né? Mas o principal é cuidar com o acondicionamento dessa ração, para não deteriorar. E o ideal é eles terem acesso a um feno, a um pasto mesmo de qualidade, e que esse pasto seja fornecido antes da ração. Então, isso serve para o ano inteiro, né? Isso serve para o manejo nutricional em geral, não só para os períodos mais quentes. Uhum. E, professor, nessa época a gente tem também algumas cavalgadas tradicionais na beira da praia, né? Tem a cavalgada do mar, no início do ano tem a cavalgada de reis. Esse cuidado com o cavalo na praia, ele demanda alguma atenção especial? Cavalo na areia, na beira do mar? Sim. Primeiro ponto é água de qualidade e fornecida à vontade, né? Então o animal tem que tomar bastante água porque eles vão desidratar bastante nesse período e é extremamente necessário essa água à disposição. É importante também dar eletrólitos, né? A gente tem bisnagas de eletrolítico que são feitas exatamente para cavalo que está sendo treinado, está participando de alguma competição, está em exercício, para repor, então, os sais, os eletrólitos que eles perdem no suor. Uhum. Ainda pensando na questão da saúde, professor, nessa época de verão, tem algum problema que é mais comum, por exemplo, desenvolver nos cavalos que vocês atendem mais aqui no hospital, por exemplo? Sim. Aqui na nossa região, é comum a gente ter um maior número de cavalos com síndrome cólica no período de verão, por alguns fatores, né? Os principais fatores seriam animais que desidratam muito,
a pastagem às vezes está muito seca e isso também predispõe a alterações gastrointestinais. E existem algumas doenças de pele, né, como por exemplo a bronnemose cutânea, que inclusive é conhecida como ferida de verão, que é um parasita que causa, que aumenta a incidência e a ocorrência nesse período mais quente de verão. E de que maneira o criador, ele tem que olhar o cavalo nesse momento, que cuidados, que atenção ele tem que ter para ver se de repente tem alguma coisa que não está legal com o animal? Qualquer mudança de comportamento ou qualquer alteração fora da normalidade, um proprietário atencioso, um tratador atencioso vai perceber. E nesses cavalos, o importante é chamar um médico veterinário especializado para realizar o atendimento. Perfeito, professor. Muito obrigado. Volto contigo no estúdio, Thaís. Valeu, Giovanni. Obrigada. A Granja na TV de hoje fica por aqui e a gente se encontra amanhã. Até lá.